Beleza. Daí a gente vai para um tema que esse daqui, meu irmão, minha irmã, você vai cair da cadeira. Sobre a definição dos símbolos. A mente humana atribui significado a objetos, formas, imagens, figuras, e é nesse significado que existem os símbolos. São inúmeros símbolos que nós temos dentro da cabeça. Quando a gente olha para a cruz, por exemplo, a gente já associa ela a Jesus, automaticamente. Não tem nada ali contido nela, não tem nada, não tem um texto, não tem uma definição, mas você olhando para a cruz, você automaticamente já associa a Jesus. E associa a morte, associa a redenção, associa ao fim de um ciclo e o começo de um outro. Dentro deste livro aqui, ele separa dois tipos de símbolo, que são os naturais e os símbolos culturais. Os símbolos naturais surgem do inconsciente. Esse tipo de símbolo é um símbolo que está muito mais dentro da psique, ele tem uma força muito enraizada dentro da mente do ser humano. São encontrados em registros e em sociedades primitivas. Símbolos culturais são aqueles que normalmente são utilizados em religiões das mais diversas. São imagens que têm uma informação coletiva, como eu disse, a própria cruz, por exemplo, e são aceitas por sociedades civilizadas. Página 118. O homem moderno não entende o quanto o seu racionalismo que lhe destruiu a capacidade de reagir às ideias e os símbolos luminosos o deixou à mercê do submundo psíquico. Libertou-se das superstições, ou pelo menos pensa tê-lo feito, mas nesse processo perdeu seus valores espirituais em escala positivamente alarmante. Suas tradições morais e as espirituais desintegraram-se e por isso paga agora um alto preço em termos de desorientação e dissociações universais. Essa perda é compensada pelos símbolos dos nossos sonhos. Eles nos revelam a nossa natureza original, com seus instintos e sua maneira, olha só, e sua maneira peculiar de raciocínio. Você consegue compreender? Que não existe razão na forma de raciocinar um ser humano? Não existe. Tudo bem, agora estamos em 2025, estamos conversando com o ChatGPT, estamos falando, geramos IA, estamos falando de robô. Isso não significa nada. Tá tudo evoluído por fora. Por dentro continua um macaquinho. Continua um macaco, porém complexo, cheio de complexos. Agora, se o nosso verdadeiro mundo interior e não a imagem fictícia que deles fazemos também está liberto de todo esse primitivismo, é outra questão. Exatamente o que eu falei. Isto vai muito além do controle de qualquer pessoa. Ainda assim, parece que aquilo que chamamos de inconsciente guardou as características primitivas que faziam parte da mente original, ou seja, dos nossos ancestrais. É a essas características que os símbolos dos sonhos quase sempre se referem, como se um inconsciente procurasse ressuscitar tudo aquilo de que a mente se livrara no seu processo evolutivo. Inclusões, fantasias, formas arcaicas de pensamento, instintos básicos e etc. Pensa que o nosso cérebro, na verdade, é igualzinho, com alguns detalhes a mais, daquele cérebro de um homem das cavernas que desenhava a caça. Ele desenhava lá, esse aqui é um mamute que eu vou matar. Esse aqui é o cachorro que eu fiz amizade. Desenhava na parede. É esse jeito, é assim com a arte. A arte tem uma relação profunda com os símbolos, tem uma relação profunda com a evolução humana. Mas não se tem mais arte, as pessoas não querem expressar arte. Aliás, ser artista, na verdade, é motivo de fazer chacota com alguém. Pessoas como eu, que são amplamente criativas, em assuntos como esse, por exemplo, pode ser motivo de chacota também, em vários meios.
sociais. Mas eu quero que se... Porque eu sei que aquele indivíduo nem mesmo dele sabe, nem mesmo ele se conhece. Como é que ele pode me julgar? O seu julgamento não passa de uma ilusão que não me interessa. Não me interessa. Eu vejo que a nossa mente tem um certo apego a mitos. Muitas religiões se construíram em cima desses mitos. Não o tornam ilegítimos. Na verdade, muito pelo contrário, ganha força justamente graças a essa mitologia. Como, por exemplo, o mito da criação, o mito de Prometeu, o mito de Sísifo, o mito do eterno retorno. São inúmeros mitos que influenciam muito a nossa mente. Em todos os mitos existem também arquétipos. E muitos deles também têm muito simbolismo. Então, na verdade, os mitos só são histórias que nós colocamos para fora, né, e materializamos a ponto que muitas pessoas acreditam, tipo, com toda certeza, em vários mitos que não se tem prova, mas que a sua fé sustenta. Nesse livro aqui, o Jung e os seus discípulos fazem análises muito profundas de sonhos dos seus pacientes. Ele deu vários exemplos desses sonhos que ele interpretou ao longo da sua longa carreira de psiquiatra, e um deles em específico eu resolvi contar aqui resumidamente, porque ele tem várias camadas, mas resumidamente aqui eu resolvi contar. Por isso que ele fala, trata-se de sonhos que continham imagens que aqueles pacientes não conseguiam relacionar com nenhuma das suas lembranças ou com ideias que pudessem ter transmitido aos seus filhos. Foi o caso dessa garotinha, que com 10 anos de idade, ela deu de presente ao seu pai vários sonhos bizarros que tinham mitos contidos neles. Mitos esses que datavam de 200 anos atrás do seu nascimento. Então, nem os pais, que não eram religiosos, muito menos estudiosos de alquimia ou religiões antigas, eles não poderiam ter passado essa informação para a garota. Mas mesmo assim, ela sonhou com várias tradições antigas. Ele aponta que mesmo sendo uma criança, a psique dela já estava conectada a camadas profundas do inconsciente coletivo. Esses sonhos, embora misteriosos, expressam uma sabedoria ancestral e traziam um impulso da totalidade e sentido que é típico da função simbólica da psique. Então, é possível que pessoas sem relação alguma a esses mitos possam sonhar com os mesmos. E por último, os arquétipos só adquirem a expressão quando se tenta descobrir pacientemente o porquê e de que maneira eles têm significação para determinado indivíduo vivo. Ele falou isso para deixar claro que cada pessoa tem o seu simbolismo e varia muito. Se aquele paciente onde foi interpretado o sonho tiver uma religião específica, por exemplo, a cristã, a cruz vai significar alguma coisa para ela que é diferente de uma pessoa que não seria cristã, por exemplo, que nem na cultura dela tem isso ou que foi apresentado esse conceito da cruz. Então, todos esses pontos devem ser avaliados também. Por isso que é muito difícil interpretar os sonhos, mas o que sabemos é que eles sim são símbolos e são arquétipos. Só o fato da gente pensar nos nossos sonhos e tentar entender o que eles simbolizam trazem pra gente algumas informações sobre o nosso próprio inconsciente que não seriam acessadas de outra maneira, senão através dos sonhos. A tendência aqui que ele se refere é justamente não é passado hereditariamente essas informações contidas no inconsciente coletivo. Não. Mas existe uma tendência que forma essas representações, né? Então, o nosso cérebro tem essa tendência de ficar gerando os arquétipos infinitamente. Mesmo um homem altamente intelectualizado pode cometer grandes enganos por falta de intuição ou de sensibilidade. A intuição é um elemento quase indispensável na interpretação dos sonhos, que graças a ele são muitas vezes imediatamente percebidos pelo sonhador. Então, a intuição, ela ajuda o psiquiatra a identificar qual que é o erro, qual que é a condição, qual que é o complexo que está tendo que
que está sendo revelado ali, naquele sonho. Então, no sonho, tem símbolos e arquétipos trazidos do inconsciente daquele paciente. E o terapeuta e o psicólogo têm o dever de auxiliar o paciente, mas a intuição do próprio paciente ajuda muito a chegar em respostas que não seriam possíveis sem a intuição presente. O médico a quem se pede que descreva o progresso de uma doença vai empregar conceitos racionais, como infecção ou febre, que é uma coisa normal. Não estamos aqui dizendo que o médico está errado. Não, medicina é importante, obviamente. Você tem que passar no médico se você está vendo coisas, se você é esquizofrênico. Óbvio. Porém, o sonho é mais poético. Ele apresenta o corpo doente do homem como se fosse a sua casa mundana e a febre como fogo que a destrói. Bom, gente, tá longe de ser perfeito, mas é uma ideia, um conceito que eu não vi sendo abordado por outras pessoas, não dessa maneira, e eu quis trazer assim para que a gente conversasse a respeito dessa complexidade da nossa própria psique e a gente tomasse consciência de algo que é verdade e que já foi estudado pelo próprio Carl Jung, né? Através dos sonhos. Eu quis trazer esse vídeo porque eu acho esse assunto muito interessante, apesar de complexo, mas essa foi a forma que eu consegui trazer neste momento. Eu espero que tenha ficado compreensível para as pessoas que nunca tenham ouvido falar a respeito. Muito obrigada. Se você puder, comente o que você achou, quais são as suas oposições a respeito desse tema. Curte e compartilhe esse vídeo para ter mais conversas como essas, conversas densas e complexas aqui nesse canal. E se inscreve. Muito obrigada por acompanhar e até a próxima.